Difundir, propagar os fatos e mais do que isso, investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Jogando fora de casa, Guarani tem boa atuação, mas é derrotado pelo Mirassol por 3-2. Bugre saiu na frente do placar com João Marcelo, acabou sofrendo a virada, mas conseguiu empatar com o Giovani antes do intervalo. Porém, no segundo tempo, Lucas Ramon marcou para o Mirassol e deu números finais à partida. Bugre já volta a campo domingo, quando recebe o Palmeiras com promoção de ingressos no Brinco. Ontem perde para o Corinthians por 1-0 no Moisés Lucarelli, dá adeus à invencibilidade no Paulistão. Partida teve atraso de 30 minutos por conta da situação do gramado, que acabou atrapalhando muito durante o jogo, isso para os dois times, né? Já quando estava perdendo, o Macaca teve vantagem numérica por quase 20 minutos, mas não conseguiu empatar. Agora o time de Alberto Valentim tem 2 confrontos fora de casa, contra o Água Santa e Noroeste, antes do derby. Artilheiro da Copinha, Ryan Francisco entra no final e garante vitória ao São Paulo diante da Portuguesa. Jovem atacante precisou de poucos minutos para decidir o jogo e anotar o seu primeiro gol como profissional com a camisa tricolor. Aguardando Neymar, Santos sofre a 3ª derrota seguida no Paulistão e agora vai enfrentar o São Paulo no final de semana. Peixe só venceu na estreia contra o Mirassol. Mesmo com apenas 4 pontos, o time de Caixinha ainda está na segunda colocação do Grupo B, que tem o Guarani como líder. Sondado por diversos times brasileiros, Palmeiras encaminha a venda de Rony para o Al Rayyan do Catar. Atacante foi liberado pela diretoria do Verdão para viajar e concluir detalhes da transferência. Nessa temporada, o camisa 10 nem foi utilizado por Abel Ferreira. Bandeirantes. Manda sua mensagem para cá, estou aguardando. 97102-1493. Participe do programa, interaja com a gente, porque daqui a pouquinho vai ser um prazer. A sua mensagem estará no ar aqui na Bandeirantes. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop
Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, porque está encerrada a 5ª rodada do Paulistão Sicredi 2025 com os seguintes resultados. Jogando no Pacaembu, o São Paulo venceu a Portuguesa por 2-1. Botafogo e Água Santa empataram por 1-1. Em Campinas, a Ponte perdeu para o Corinthians por 1-0. Noroeste e Inter de Limeira empataram por 2-2. De virada, o São Bernardo venceu o Santos pelo placar de 3-1 e em Mirassol, o Mirassol venceu o Guarani pelo placar de 3-2. Lembrando que na terça-feira, Palmeiras e Bragantino empataram por 0-0, Novo Horizontino e Velo Clube empataram pelo placar de 1-1. Classificação, pelo menos nesse momento, os 2 primeiros colocados. No grupo A, o Mirassol lidera com 12 e o Corinthians é o segundo também com 12. No grupo B, a liderança é do Guarani com 7 pontos, o Santos é o segundo colocado com 4. Pelo grupo C, a liderança é do São Paulo com 12 pontos, aliás, com 10 pontos, a segunda colocação é do Novo Horizontino com 6 pontos ganhos. E já pelo grupo D, a liderança do São Bernardo com 12, o Palmeiras é o segundo colocado com 8 pontos. Atenção para os jogos da 6ª rodada, já no sábado. No sábado, vamos ter a partida entre Inter de Limeira e São Bernardo. Também Velo Clube e Mirassol. Já no domingo, 4 da tarde, tem Água Santa e Ponte Preta, Guarani e Palmeiras. São estes os jogos na sequência do Campeonato Paulista, o Paulistão, já na sua 6ª rodada. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Voltamos, daqui a pouco as mensagens. Derby 209 no Paulistão 2025, Ponte Guarani. Vai acontecer dia 9 de fevereiro, 16 horas no Majestoso. Partida ainda pela primeira fase do Paulistão. Cobertura especial aqui na Rádio Bandeirantes. A história de um dos maiores clássicos do Brasil. As memórias sobre as disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby 209, Ponte Guarani, dia 9 de fevereiro de 2025, 16 horas no Majestoso. Acompanhe com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes, oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Galassi Supermercados. Amigos servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com a qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Tudo bem, né? É, sempre difícil essa subida aí, não é fácil não. Parei o carro lá embaixo, aliás, viu? Como é que tá a câmera aí? Tá legal?
Um abraço pra você, viu, CH? E um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Um abraço especial, sabe pra quem ou não? Eu sei. Pro Batata. Acho que o Guarani foi bem ontem. O Mirassol tem um time montado há 2 anos. Normal, o Bugre está em formação. Gildo Neto. Também acho. O time foi bem ontem. Mistério resolvido para vencer a Ponte Preta. Faça o primeiro gol, libere seu time para expulsões ilimitadas. Pronto, vitória certa, Alexandre. Corinthians bateu ontem. Meu Deus. Ontem o Brasil encerrou a sua participação no Mundial de Handebol. Foi derrotado pela Dinamarca por 33-21. Dinamarca que é tricampeã mundial e pode ser tetra nesse ano. O Brasil se classificou em 7º lugar, a melhor até o momento em campeonatos mundiais. Obrigado, professor Milton, do handebol do Guarani. Obrigado pela sua informação, viu? Valeu. Enquanto basquete e vôlei são praticamente em ambientes controlados, o futebol permanece vulnerável à chuva, comprometendo a performance dos atletas e influenciando resultados. Por que um dos esportes mais populares do mundo não ainda aceita isso? Ou a FIFA é amadora com relação a essa falta de proteção? Renato Gracia, é questão de custo, né? É só uma questão de custo. Você tem razão na teoria, mas como é que você vai ter? Isso é o mundo ideal. Todos os estádios de futebol climatizados e cobertos. Meu Deus. Mas como é que vai fazer isso? Tem dinheiro, cara. É difícil. Então é a história do ideal e do possível. Cabe bem nesse exemplo que você deu. Amigo, ontem eu vi esforço no time da Ponte, mas ficou nítido que se nosso goleiro não tivesse uma noite inspirada, seria uns 4-0 pro Corinthians. Agora eu te pergunto, se contentar com isso? Quando o time precisa se impor, não vai. Entende a decepção de ir tomar uma chuva, chegar em casa todo ensopado para ver o seu time, por sorte, não ser goleado? Triste vida do torcedor ponte pretano. Darley do Anchieta. Tá registrado. A Ponte foi guerreira. Não merecia ter perdido. Abraço, Carlos Matozinho. Você concorda, Gleger? Que a Ponte... Foi guerreira. Foi guerreira demais. Guerreira demais. Tentou, lutou. Pra mim jogou bem. Claro, mas a gente sabe da dificuldade. Enfrentando um time melhor tecnicamente. Então, eu acho que pela luta, pela garra, eu acho que esse é o caminho. Até porque partidas como essa não tá nem no planejamento de pontos. Então, pra mim, apesar da derrota, jogou bem. E a chuva atrapalhou demais os dois times, né? Demais. Apesar da falta de respeito com o torcedor, com o atraso do Corinthians, o que mais valeu em loco foi a rápido bate-bola das crianças com os jogadores da Ponte. Elas são o futuro da Macaca. Alê, verdade. Bem lembrado, Alê. A Macaca vem jogando bem, mas é hora de ligar o sinal de alerta. Os pontos perdidos em casa podem fazer falta. Então o foco agora precisa ser total para garantir as vitórias nos próximos 3 jogos. Thiago Barba. A Ponte joga 2 fora agora. Então tem que colocar as barbinhas de molho. Esse time master da Ponte aguenta somente 15 minutos de cada tempo. Isso graças ao nosso goleiro. O restante só vai... Aqui não entendi. O nosso treinador não tem culpa em nada. Edivaldo. Tá bom. Guarani sendo Guarani, não teve nem 50% da intensidade do jogo contra o São Paulo. Perde bolas bobas no meio campo e recua o time todo dentro da área. Péssimo. De positivo só o João Marcelo, Adilson. Jogou bem o João Marcelo ontem, né, Gleber? Jogou bem. Destaque do time, mas eu não concordo aí com o ouvinte aí, cara. Eu acho que o Guarani fez um jogo de igual para igual. Pô, enfrentar o Mirassol lá não é fácil. Quanto tempo faz que o Mirassol não perde em casa? Então, acho que ele está se referindo aos 2 gols que o Guarani tomou, que estava todo mundo enfiado com a bunda dentro da área. E ninguém foi ao encontro para evitar o chute de fora da área. Concordo, mas não dá pra gente tirar um parâmetro de um resultado, né? Porque coisas no futebol, essas coisas acontecem. Né? Às vezes o posicionamento ali no momento não estava ajustado e aí você toma o gol. É por isso que tem o ganhador e o perdedor no futebol. Mas eu acho que o Guarani fez um bom jogo, sim. Carou de igual para igual. Teve ali um momento positivo na hora que empata o jogo, volta para o segundo tempo. E aí as coisas não acontecem da forma com que aconteceram no primeiro. Por quê? Porque tem um outro time, tem um treinador, tem algumas peças que o treinador adversário mexe. Então,
eu acho que tem que ser com muita calma e cautela, porque pra mim o Guarani tá fazendo um bom campeonato, tanto é que tá liderando a chave, né, o grupo dele. Gostei da raça e determinação do time ontem, mas ficou evidente que a Ponte precisa de atacante que faz gol. Se tivesse o Gé em campo, ontem a Ponte não teria ofendido o jogo ou perdido o jogo. Se ele tivesse em campo, eu garanto o que ele guardaria. Mais ou menos assim, Tandy, obrigado pela... O que eu acho? Eu acho que a Ponte jogou o que ela podia jogar ontem. Ela tem limitação técnica. E quando o treinador precisa usar o banco, aí que mora o perigo, né? Aí que mora o problema. Mas o time correu pra caramba. Manda um abraço pros... De novo, Batata. Senhor Roberto Santista, Alfeu corintiano, Marcão corintiano, você sabe, hoje é meu sofrimento. E o Gleger, chegou cansado? Chegou, já disse. Eu mandei aqui, um abraço Batata. pra ele, pô. Especial pra você, Batata. Você não escutou o rádio, pô? Concordo que o Campeonato Paulista está muito bem estruturado e muito difícil das equipes bem reforçadas, mas a Ponte não tem atacantes para empurrar a bola para dentro do gol. José Inácio. E quando vai jogar o Joaquim chileno? Se era para ser assim, ficasse com o original. Ele entrou no segundo tempo, né? O time do Bugre jogou até bem, até quando teve fôlego, né? Aí que a coisa pega depois dos 15 minutos do segundo tempo. Donizete. Essa aqui é pro Heitor. CH, penso que o campeonato, tanto para a Ponte como para o Guarani, servem apenas como preparação para o brasileiro da Série C. No caso da Ponte, para que se classificar e jogar contra o Palmeiras, levar uma goleada? Infelizmente, antes éramos favoritos no interior. Nem isso somos mais. Paulo Neves. A Ponte ficou guerreira porque estava com um a mais no jogo contra o Corinthians e em casa. Não me convenceu. Clefford. A última. Queria e não ganhar não adianta nada. Queria e não ganhar não adianta nada. Já vi muitos soldados morrerem na guerra. Avelar. Tá bom. Tá registrado. Em Campinas, 11h48 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem contra o Mirassol lá no Estádio Maião repetiu praticamente o mesmo enredo do jogo contra o São Paulo no Morumbi. Jogou bem, criou diversas oportunidades. No caso de ontem saiu à frente do placar, mas acabou derrotado 3-2, segunda derrota do Guarani na competição. Mesmo assim, com a derrota, o Guarani segue na liderança do Grupo B. Tem 7 pontos ganhos e precisa já buscar a reação na próxima partida contra o Palmeiras. O jogo de ontem, João Marcelo, mais uma vez foi um dos destaques, garoto vindo da base, marcou mais um gol. E o Giovani, o ex-Giva, marcou o segundo gol bugrino, mas aí o Lucas Ramon acabou marcando para o Mirassol e deu números finais à partida. O time volta a campo no próximo domingo, 18h30, jogo contra a equipe do Palmeiras. Jogo difícil, claro, o Palmeiras uma das grandes aí do futebol paulista, mas o Guarani precisa buscar a reabilitação, voltar a vencer para se manter na liderança e seguir firme nesta luta pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Ingressos para o jogo contra o Palmeiras já à venda. Lembrando que hoje e amanhã tem promoção, hein? Torcedor que comprar com a camisa oficial do Guarani, ou a camisa do Guarani, né? Tem desconto de 50% na compra de ingressos para o jogo de domingo. CH. Legal. O padrão do futebol do Mirassol caiu muito com o Barroca. O Guarani teria ganhado com um pouco mais de intensidade, Adilson Souza. Por que o Guarani perdeu, Gleger? A minha opinião, porque enfrentou um time tecnicamente melhor. Você pegar aí alguns jogadores individualmente falando, é um time melhor do que o Guarani. É um time que está, por exemplo, vai disputar esse ano a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Está fazendo um planejamento em cima disso. E o Guarani vai disputar uma Série C e também está fazendo um planejamento. Então, para mim, não tem parte física, né? Não tem nada disso, que foi a parte técnica. O Mirassol foi melhor tecnicamente e ganhou o jogo. E o Guarani foi muito guerreiro e eu gostei da apresentação do Bugre. Claro, que às vezes você tem, dentro do jogo você tem bons momentos, outros nem tanto, e isso é do futebol. Então eu gostei da apresentação do Guarani mesmo perdendo o jogo. Gostei muito do João Marcelo. Acho Bom que demais. Esse menino
Vamos ver, tem que dar uma sequência pra ele, mas eu gostei do que vi. Não lembra do início do Luizão, cara? Lembra. Você pode ver até o biotipo. Mas vamos com... Não, calma, gente. Mas lembra, nós estamos falando que lembra. Tá? Porque tem uma coisa que Deus eu acho determinante no futebol. Não sei se você concorda comigo. Pezinho no chão. Pezinho no chão e personalidade. Ah, bom. Se o cara não aguentar psicologicamente o tranco da cobrança, muitos caras muito bons de bola ficaram pelo caminho. 11h52 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Evidentemente que precisa ter em primeiro lugar a parte técnica e física, né? Falando na ponte, que perdeu pro Corinthians, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que dilúvio ontem em Campinas, estádio Moisés Zucarelli colocou em risco, né, a disputa da partida da Ponte Preta contra o Corinthians. Tanto que o jogo, inicialmente marcado para começar às 19h45, às 7:45, começou apenas 8h28 da noite. Funcionários da Ponte Preta precisaram utilizar o bom e velho rodinho para diminuir um pouco a quantidade de poças d'água. No entanto, o jogo foi prejudicado de qualquer forma, a bola não rolou, né? O jogo mais técnico acabou não prevalecendo. O técnico Alberto Valentim, que ontem fez mudanças no time, Pacheco começando como titular na direita, Elvis titular no meio-campo, Danley titular no ataque, mas a Ponte acabou perdendo 1-0, gol marcado pelo Thales Magno. Resultado, né, o gol marcado no segundo tempo, resultado que quebra a invencibilidade da Ponte Preta na competição. A Macaca vinha de uma vitória e 3 empates consecutivos no campeonato. Agora a Ponte Preta liga um sinal de alerta, né? Tem 6 pontos ganhos, precisa voltar a somar pontos. Volta a campo a Macaca no próximo domingo, né? Jogo contra o Água Santa, lá no estádio Distrital Dinamar. A Ponte Preta que tem que buscar a reabilitação para se afastar aí dessa parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Paulista, CH. A mesma pergunta, por que a Ponte perdeu para o Corinthians, Gleger? Porque enfrentou um time tecnicamente melhor. E também foi muito prejudicada pela questão do gramado, né? Não dava para ter apresentação legal, para esperar tudo aquilo que a gente esperava do time pontepretano, né? Eu acho que ainda a Ponte guerreou pra caramba, buscou, tentou, teve algumas oportunidades, né? Mas enfim, enfrentou o Corinthians, né? E aí a gente sabe como é que funciona. É aquele negócio, né? O Corinthians vai jogar com um time misto, né? E aí Thales Magno, né? Sim. É reserva. Joga qualquer time do futebol brasileiro na Série A. É reserva. Então assim, só tô dando esse exemplo, foi ele que fez o gol, mas eu acho que a Ponte, apesar da derrota, demonstrou um futebol que o torcedor tem que acreditar, assim, que ela vai passar um campeonato paulista com tranquilidade. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Fato é que já tem compromisso no final de semana e os times têm que ficar, de olhos abertos. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final.
Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Ponte Preta e Corinthians realizado ontem no estádio Moisés Lucarelli, quinta rodada do Campeonato Paulista. 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Thales Magno aos 23 minutos da etapa final. A Ponte com Diogo Silva, Pacheco, depois Maguinho, Simon, depois Vicente Concha, Arthur e Danilo Barcelos, Bruno Lopes, que entrou ainda no lugar do Barcelos, Emerson Léo Oliveira e Elvis, Serginho, depois Everton Brito, Jean Dias, depois Victor Andrade e Danley, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Corinthians de Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro, depois a presença de Hugo Farias, Diego Palacios entrou no seu lugar, Raniele Martinez, Igor Coronado, depois Chartes, Thales Magno, depois Alex Santana, Romero, depois Rian, Yuri Alberto, depois Héctor Hernandes, a equipe do técnico Ramon Dias. O único gol do jogo, marcado, portanto, pelo Thales Magno, para um público de mais de 8 mil torcedores. A arbitragem foi do Luiz Flávio de Oliveira. A ficha técnica de 1 para o Corinthians, 0 Ponte Preta, Moisés Lucarelli, quinta rodada do Paulistão. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata.